Boa tarde a todos. Às 14h10, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral no dia 6 de setembro do ano de 2018. E, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente. E lembrando que o expediente, por delegação da presidência, serão apregoados os processos que independem de pauta. Hoje temos 9 processos do PJE de registro de candidatura, são eles. Processo 0600-76795, relator juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, impugnante Ministério Público Eleitoral, requerente impugnado Rede de Sustentabilidade, Diretório Estadual. Registro de candidatura 0600-330-54, relator juiz Francisco Glauber Alves. Registro de candidatura de candidato, impugnante Ministério Público, requerente impugnado Givaldo do Nascimento Melo, advogado Caio Vitor Ribeiro Barbosa e outros, requerente Renova RN 2. Registro de candidatura 0600-702-03, juiz André Pereira, assunto registro de candidatura, impugnante Ministério Público Eleitoral, requerente impugnado Francisco das Chagas Catarino, advogados Francisco Assis da Cunha e Jacó Souza Costa, requerente 100% RN 1. Registro de candidatura 0600-562-66, relator juiz André Pereira, assunto registro de candidatura de candidato, impugnante Ministério Público Eleitoral, requerente impugnado José Daniel Lisboa Arruda de Melo, requerente Trabalho e Superação 3. Registro de candidatura 0600-54797, relator juiz André Pereira, assunto registro de candidatura de candidato, impugnante Ministério Público Eleitoral, requerente impugnado Eusimar Peixoto Monteiro, advogados Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa, requerente Trabalho e Superação 3. Registro de candidatura 0600-46396, relator juiz André Pereira, assunto registro de candidatura de candidato, impugnante Ministério Público Eleitoral, requerente impugnado Maria Magnólia Figueiredo, advogados Caio Vitor Ribeiro Barbosa e outros, requerente Renova RN. Registro de candidatura 0600-70640, relator juiz André Pereira, registro de candidatura de candidato, impugnante Ministério Público Eleitoral, impugnado Jumária Souza Fernandes de Oliveira, advogados Daniel Monteiro da Silva e outro, requerente 100% RN 1. Registro de candidatura 0600-428-39, relator juiz José Dantas de Paiva. Registro de candidatura de candidato, primeiro suplente de senador, impugnante Ministério Público Eleitoral, impugnado Santino Arruda Silva, advogado Sanderson Liênio da Silva Mafra e outros, requerente Diretório Regional do PSOL. Registro de candidatura com a ação de impugnação de registro de candidatura 0600-58779, relator juiz Vladimir Capistrano, condição de elegibilidade, filiação partidária, impugnação, registro de candidatura, candidato, cargo de deputado estadual. Esse é o assunto. Impugnante, Ministério Público Eleitoral, impugnado Amaury Lacerda de Brito, sem advogado, e requerente, coligação do lado certo, também sem advogado. São estes, desembargador. Obrigado. Indicações e propostas. Eu tenho uma notícia excelente para compartilhar aqui com a Corte. Hoje, pela manhã, na sessão ocorrida lá no TSE, foi homologado o nosso pedido da presença de tropas federais aqui no dia da eleição. Então, uma notícia que para todos os 97 municípios que foi solicitado. Então, uma notícia que nos traz segurança para a realização das eleições. Paralelo a isso, eu estive hoje pela manhã reunido com o governador do Estado, a secretária de Segurança, o comandante da Polícia Militar e reforcei os pedidos que haviam sido formulados e lá também foi garantida a presença da Polícia Militar Estadual, do efetivo estadual,
nos locais de votação, nos 1.551 locais de votação. Então, é uma notícia que nos dá, como disse, tranquilidade para a realização das eleições. E eu proponho aqui, ainda nas indicações propostas, amanhã nós temos o aniversário da desembargadora Maria Zeneide, né, que foi presidente aqui da Corte, desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E eu proponho aqui uma moção de congratulações que, de tão cidadã, aquela energia que tem, o seu aniversário é feriado nacional, né, 7 de setembro. Então, exatamente. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Então, aprovado. E, por fim, uma preocupação que me foi levada à presidência pelo juiz eleitoral Vladimir Capistrano com relação às possibilidades de impedimento e suspeição no plantão, né? E aí, observando o artigo 68, inciso 1 do nosso regimento, ele traz um regramento a respeito dessa possibilidade. Eu estou com uma portaria aqui já para regulamentar esse dispositivo. Eu vou fazer a leitura, são 3 artigos apenas, mas só vou assinar no final do dia, então vou aguardar qualquer sugestão que ocorra nesse intervalo para agregar. No artigo 1º eu digo que o juiz plantonista, em caso de impedimento ou suspeição, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente, será substituído pelo juiz imediato na ordem decrescente em antiguidade na Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em conformidade com o disposto no artigo 68, inciso 1 do Regimento Interno. Artigo 2º. O gabinete do juiz plantonista prestará assessoria ao juiz que for convocado na forma do artigo 1º. Parágrafo único. A deliberação sobre a medida urgente pelo juiz convocado deverá ocorrer durante o período do plantão. Artigo 3º. A Secretaria Judiciária adotará as providências necessárias ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, podendo, para a convocação de magistrado, que deverá ser devidamente certificado nos autos, utilizar qualquer meio idôneo de comunicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa é a minuta e aberto a sugestões, que aí eu peço que... A única sugestão era incluir um artigo só especificando que essa mesma regra se aplica aos juízes auxiliares. Para ficar bem claro. Eu peço, doutor Vladimir, que ela seja encaminhada lá na presidência, que aí eu já agrego e no final do dia eu assino e liberado, e eu acho que fica resolvido. Perfeito? Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Cornélio Alves. Não, eu não. Doutor Glauber Alves. Sim, senhor presidente. Seria não é uma questão de ordem, não é uma questão processual, mas é que eu confesso que eu fiquei preocupado ontem com aquela necessidade da forma legal de dizer que foi publicado ou não em sessão. Por que eu digo isso? Porque vai que a gente não diz isso e passa batido e aí o prazo não começa a ocorrer, né? E eu fui pesquisar, curioso que eu sou, e, na verdade, o parágrafo 2º, artigo 11 da Lei Complementar 6490, diz que, eu vou ler textualmente, terminada a sessão, faça a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3 dias para a interposição de recurso para o TSE em petição fundamentada. Ou seja, não me parece que haja a opção de não ser publicado em sessão, ou seja, isso é automático da decorrência da lei. Claro, ressalvado uma hipótese, como ocorreu, salvo engano, ontem, do acórdão ser feito por um outro juiz, que precisará de tempo para fazer a fundamentação e isso. Eu acho que isso encaminha melhor os trabalhos, porque pode dar margem à dúvida, se passar batido e não disser que foi publicado em sessão, o prazo não começar a correr imediatamente, como impõe o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 6490, aplicável nos julgamentos de pedido de registro de candidatura originário do TRE, por força do artigo 13 da mesma lei, e acho que é dessa forma que me parece que deva ser melhor aplicado e para fim de rotina de trabalho, presidente. Não suscitei como questão de ordem, porque
na verdade, é uma questão legal, né, de fluxo de trabalho. Eu vou analisar a questão, Dr. Glauber, e, sendo o caso, eu posso, inclusive, por portaria também, tornar claro e para o jurisdicionado que aqueles feitos julgados terá o acórdão publicado em sessão, à exceção daqueles em que demande a redatoria de um novo, de um novo juiz eleitoral. Mas eu me comprometo de fazer essa análise em gabinete e, amanhã não, porque não teremos sessão, mas na segunda-feira já trazer uma resposta aqui. Alguma outra questão, doutor Glauber? Não, só essa mesmo. Doutor André Pereira. Doutor José Dantas de Paiva. Não, senhor presidente. Luiz Gustavo Smith. Sem proposição, senhor. Doutor Vladimir. Senhor presidente, duas coisas. Primeiro, informar que eu estou com os 2 acórdãos dos processos de ontem para tê-lo como publicados no momento devido. E segundo, senhor presidente, é fazer um registro, e aí eu me valho da condição de presidente do Comitê Gestor Regional do PJE, é que na sessão de hoje nós não temos nenhum processo físico para julgamento. Todos os processos da sessão de hoje são processos eletrônicos, e isso é a primeira vez que ocorre neste tribunal. Isso eu acho que é um momento relevante e até histórico, porque é como se estivéssemos fazendo uma virada da era do papel para a era tecnológica. A primeira sessão em que não há processos físicos em mesa para julgamento. É esse o registro, senhor presidente. Perfeito, doutor Vladimir. A tecnologia aí trazendo os avanços aqui ao julgamento, à prestação jurisdicional. Encerrada essa etapa, dando início à ordem judicial, algum acórdão para ser lido? Sim, Doutor Vladimir tem 2, não é isso? Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, são os processos que foram julgados ontem e que eu fui designado redator para o acordo. É a representação 0600-356-52, em que era recorrente do Ministério Público Eleitoral, e a representação se dava entre o Movimento Democrático Brasileiro e o Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, e também na representação 0600-453-52, também recurso do Ministério Público Eleitoral, e a representação entre as partes Movimento Democrático Brasileiro e Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. E o acordo, senhor presidente, ele tem o mesmo teor para os 2 processos, está grafado do seguinte modo: eleições de 2018, representação, propaganda eleitoral antecipada, negativa, pedido liminar, deferido, retirada de publicações de conteúdo ofensivo, redes sociais, Instagram e Facebook, alegação de violação às normas eleitorais, postagens de mensagem de crítica a candidato, conteúdo jocoso e em tom de sátira, rejeição, legítima expressão da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, rácio decidente da ADI 4451 do STF e representação 0600-946-84 do TSE, ônus da atividade político-partidária, improcedência da representação, revogação da medida liminar, recurso provido. E a submeta, senhor presidente, eu digo, na linha da rácio decidente da ADI 4451, o COLEN do Tribunal Superior Eleitoral tem reforçado a orientação de que o debate ou crítica de jaez eleitoral, suscitado por meio de arte, humor ou sátira, deve ser especialmente protegido de modo a auxiliar a formação de juízos críticos por parte do eleitor. Nesse sentido, foi a decisão exarada por aquela Corte Superior no julgamento da representação 0600-946-84, cujo acordo ainda está pendente de publicação. 2. Na espécie, as postagens traduzem sátira política, crítica mordaz e em tom jocoso a candidato, que, conquanto moralmente censurável, encontra-se albergada pela liberdade de expressão e de manifestação do pensamento positivada na Declaração Constitucional de Direitos, não ensejando destarte a intervenção da Justiça Eleitoral, que somente se justifica em bases excepcionalíssimas, notadamente quando a mensagem, assumindo contornos de notícia séria, veicula fatos sabidamente inverídicos. 3. Ademais, no contexto do caso concreto, a rigor sequer se poderia tratar o tema sob o enfoque da propaganda eleitoral antecipada,
mercê da impossibilidade de impor a parte indicada no polo passivo da LIDE, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, a responsabilização pelas postagens das mensagens inquinadas, sobretudo quando estas são de imediato retiradas pela rede social em cumprimento à decisão liminar, recurso a que se dá provimento. E é este o acordo, senhor presidente, para ambos os processos. Todos de acordo? De acordo, relator. Aprovado. E Algum outro publicado em sessão, nesta sessão de hoje. lido e publicado em sessão. Algum outro acordo a ser lido? Não havendo, iniciemos os julgamentos dos que independem de pauta e que já foram apregoados, daí porque farei tão somente a referência ao número e ao relator. O primeiro é o registro de candidatura número 767, dicho 95, na relatoria do Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves. Está em mesa? Sim, senhor presidente. É só esclarecer a corte, quando foi ser passado o relatório e o voto aí para o PJE, aconteceu alguma coisa aí, vocês estão vendo que o quadro está truncado. Como eu estou com o arquivo aqui em Word e, de toda forma, para fins de julgamento, prepondera o que está constando na leitura e nas notas taquigráficas, eu vou ler integralmente o voto que eu disponho em outro arquivo e, sem prejuízo, será feita a correção disso aí no arquivo. Na verdade, arquivo que está no PJE. Eu acho que não está inserido o voto, só o relatório. Não, acho que tá, vai liberar aí no minha, porque faltou esse 4. Eu não sei o que aconteceu. Enfim, vamos lá. O Diretório Regional da Rede de Sustentabilidade, com fundamento no artigo legal pertinente, apresenta demonstrativo de irregularidade de atos partidários, requerendo habilitação para concorrer à eleição majoritária aos cargos de governador e vice, proporcional para os cargos de deputado federal e estadual nessas eleições. Publicado o edital respectivo, não houve impugnação no prazo legal. A Secretaria Judiciária prestou informação nos termos da resolução pertinente, dando conta da situação jurídica, da realização de convenção, da legitimidade do subscritor, do valor máximo de gasto de campanha e da observância dos percentuais indicados no artigo 20. Ao verificar a listagem de candidatos ofertada pelo partido, constatou-se que, relativamente a uma das candidatas ao cargo de deputado estadual, Francimere Dionísio da Silva Evangelista, não havia nos autos prova que seu nome tivesse sido aprovado em convenção deliberação realizada pelo partido para concorrer ao mencionado cargo, dado necessário para fins de verificação do percentual de gênero. Por essa razão, determinou-se a intimação do requerente e a manifestar sobre o fato no prazo de 3 dias. A agremiação deixou transcorrer em claro o prazo. A PRE emitiu parecer pelo deferimento do registro da agremiação requerente, tendo na oportunidade colacionada a ata da reunião da Comissão Executiva Estadual do Partido Rede, extraída do requerimento de registro de candidatura de Francimere Dionísio da Silva Evangelista, PJE número 0600837 desse ano, em que consta deliberação do citado órgão partidário no sentido de indicar o nome da candidata, abre aspas, para preencher a vaga remanescente. Eu vou só verificar se o voto está ok também. Já está liberado aí, doutor Vladimir? Estou só verificando se não tem algum erro. De toda forma, como houve esse problema, eu vou me fiar aqui no arquivo integral que eu tenho. Eu destaco rapidamente aí nos itens 7 seguintes os requisitos necessários ao deferimento do DRAP, que são os requisitos de lei já conhecidos por essa corte e peço permissão para não repeti-los. Destaco, seguindo aí no item 12, no caso concreto, que embora a agremiação partidária tenha se mostrado inerte com relação à diligência prescrita de acostar aos autos a prova da escolha da candidata Francimere, a posterior juntada aos autos pela PRE da deliberação promovida pelo órgão partidário, agregando o nome dela à sua listagem de candidatos, à guisa de vaga remanescente, permite a aferição do percentual de gênero no momento da análise da regularidade do presente DRAP, em atenção ao comando incerto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Oportuno consignar que eventuais renúncias ou indeferimentos de registros de candidaturas que venham a ocorrer em momento posterior não teriam o condão de infirmar a necessidade de observância dos percentuais de cota legalmente previstos nos termos do artigo 68, parágrafo 6º da Resolução TSE 23548/2017. Prosseguindo, verifica-se que o Diretório Estadual apresentou o DRAP com a documentação e as informações exigidas pela Lei 9.504/97 e a Resolução TSE respectiva. De acordo com a informação prestada pela Secretaria, a coligação poderia indicar até 16 candidaturas ao cargo de deputado federal, tendo apresentado 3 requerimentos de registro em referência ao aludido cargo, e no tocante ao cargo de deputado estadual, poderiam ser requeridas até 48 candidaturas, sendo, no caso, formalizadas apenas 12.
Desse total, para ambos os cargos, deputado federal e estadual, observou-se o percentual legal, na medida em que 66,67% referem-se a candidatos do sexo masculino e 33,33% candidatos do sexo feminino, observando o percentual mínimo de candidatura de cada sexo, conforme parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504/97. Registra, ademais, ter sido acrescido ao DRAP os cargos de senador e suplente de senador, dado o registro de candidatura individual de 2 candidatos a senador e 4 candidatos a suplente de senador, devidamente escolhidos em convenção de deliberação partidária. Por se tratar de candidatura majoritária, assim como os cargos de governador e vice, não se aplicam os percentuais de gênero previstos na legislação. De sorte que, senhor presidente, com esses detalhes, eu voto pelo deferimento do registro do partido. Algum voto divergente? Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo, publicado em sessão? Publicado em sessão. Publicado em sessão nos termos da resolução 23.548, artigo 46, parágrafo 2º, doutor Glauber. O segundo, resiste candidatura número 330, diz 54, mesmo relator. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Glauber. Ok, senhor presidente. Aqui é um requerimento da coligação Renova 2 de registro de candidatura de Givaldo Nascimento Melo ao cargo de deputado estadual pelo PV, vinculado ao DRAP indicado aí no relatório, deferido em 17 de agosto último. Publicado o edital, houve impugnação pela PRE, conforme petição acostados, ao argumento de que o candidato não estaria quite com a Justiça Eleitoral por não ter a sua prestação de contas referentes às eleições de 2008 sido julgadas como prestadas, circunstância que ensejaria o não atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 11, parágrafo 1º, 6º e parágrafo 7 da Lei 9.504/97. Consignou também a PRE, na peça impugnatória, a ausência de certidão criminal da Justiça Federal de primeiro grau da circunscrição do domicílio do candidato, em desatenção ao artigo 29, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23548 de 2017. O candidato, intimado para apresentar contestação, asseverou que encontra-se quite com a Justiça Eleitoral, visto que a sentença de prestação de contas limitou o fornecimento da certidão de quitação eleitoral durante o período do mandato para o qual concorreu, ou seja, até 31 de dezembro de 2012. Acostou aos autos certidão circunstanciada fornecida pelo chefe de cartório da 2ª Zona Eleitoral, certidão criminal fornecida pela Justiça Eleitoral de primeiro grau da circunscrição do seu domicílio e, bem assim, outros documentos conforme desidentificados nos autos em atendimento à diligência realizada pelo ofício pela Secretaria Judiciária. Esta, por sua vez, prestou as informações pertinentes com relação à regularidade de preenchimento de pedido, verificação das condições de elegibilidade, regularidade de documentação apresentada e validação de dados indicados no artigo 36(2), a linha D da Resolução 23.548 TSE. O impugnado, por ocasião das alegações, reiterou o pedido de registro da candidatura. A PRE, por sua vez, em sede de alegações, analisando a nova documentação constada ao feito, emitiu parecer pelo deferimento, senhor presidente. Esse é o breve relatório, já adiantando o voto. As pendências que existiam, como já se intui do relatório, foram supridas, a certidão de quitação eleitoral e também a certidão criminal pertinente. Essa situação foi reconhecida pela PRE, que, na sua manifestação última, foi pelo registro da candidatura. Dessa forma, eu estou votando pela improcedência da impugnação e pelo deferimento do pedido de registro da candidatura de Givaldo Nascimento Melo para o cargo de deputado estadual pela coligação Renova RN2. Todos de acordo? Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator e também publicado em sessão. O acórdão. O terceiro é o registro de candidatura número 702, dígito 03, relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Senhor presidente da coligação 100% da RN requer o registro de candidatura de Francisco das Chagas Catarino ao cargo do deputado federal. O Ministério Público, após publicado edital, propôs ação de impugnação, registro de candidatura dos índices que o impugnado não está quite com a Justiça Eleitoral em razão de não pagamento e ou parcelamento de multas.
que lhe forem impostos nos autos das representações aí descritas no voto que está disponibilizado. Também informa a ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de segunda circunscrição. Em resposta, o candidato junta os comprovantes de pagamento de multa, certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida da União e certidão criminal da Justiça Estadual do segundo grau. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da impugnação e deferimento do pedido de registro do impugnado. E nestes termos, senhor presidente, já adiantando o voto, eu voto pela improcedência da impugnação apresentada para deferir o pedido de registro do candidato Francisco das Chagas Catarina ao cargo de deputado federal. É como o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão lido e publicado em sessão. Não é isso, doutor André? O quarto, resiste candidatura número 562, dígito 66, também na relatoria do doutor André Pereira. Senhor presidente, tratamos aqui da coligação Trabalho e Superação, que requeriu a inscrição do registro da candidatura de José Daniel Lisboa Arruda de Melo ao cargo de deputado estadual. O Ministério Público impugnou, alegando que ele não estaria quite em razão do não pagamento de multa. Em resposta, o candidato juntou a certidão positiva. Com vista dos autos e novos documentos, o Ministério Público pugnou pela improcedência da impugnação. E assim, senhor presidente, já passando para o voto, eu encaminho o voto no sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada a pedido do próprio Ministério Público para deferir o pedido do registro do candidato José Daniel Lisboa Arruda de Melo ao cargo de deputado estadual pela coligação Trabalho e Superação. Alguma divergência? Com o relator. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. O quinto, resiste candidatura número 54797, também na relatoria do doutor André Pereira. Aqui tratamos, senhor presidente, a coligação Trabalho e Superação requer a inscrição do registro de candidatura de Elzimar Peixoto Monteiro ao cargo de deputado estadual. O Ministério Público propôs impugnação ao registro de candidatura, alegando que este não teria apresentado prova da desincompatibilização do cargo de policial civil. Em sua contestação, o candidato apresentou o comprovante de que se aposentou do cargo de agente da Polícia Civil. Então, com o retorno dos autos ao Ministério Público, este pugnou pela improcedência da impugnação e pelo deferimento de registro de candidato impugnada. E já passando para o voto, senhor presidente. Desse modo, eu julgo improcedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público para deferir o pedido de registro do candidato Elzimar Peixoto Monteiro ao cargo de deputado estadual pela coligação Trabalho e Superação 3. É como o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. O sexto e o sétimo também na relatoria de Vossa Excelência, doutor André Pereira. Vossa Excelência, por favor, pode identificá-los e fazer o julgamento. O registro de candidatura, com a condição de elegibilidade, a coligação Renova RN majoritária requer o registro da candidatura de Maria Magnólia Souza Figueiredo ao cargo de senador. O pedido foi instruído com as documentações. O Ministério Público interpôs impugnação, registro de candidatura, alegando que a impugnada não possui condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, pois não teria apresentado contas quando foi candidato em 2012, tendo sido julgado não prestados. Além disso, informou que o impugnante não junta prova de desincompatibilização com o cargo de servidor público municipal. Na sua contestação, a candidata afirma que a alegação de que as contas relativas à sua campanha eleitoral foram julgadas como não prestadas não é verdadeira, pois houve uma sentença proferida na prestação de contas aqui descrita, anexada aos autos, complementando ainda que está quite com a Justiça Eleitoral, juntando certidão emitida pela 79ª Zona Eleitoral, junto ainda a prova do afastamento de seu cargo de servidor público. Então, requer a improcedência. Com vista dos autos, acerca da defesa, os novos documentos, o Ministério Público pugnou pela improcedência da impugnação, opinando pelo deferimento do registro. E, nesse modo, senhor presidente, já passando para o voto, eu acolho a proposta do Ministério Público, julgando improcedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público
para deferir o pedido de registro da candidata Maria Magnólia Souza Figueiredo ao cargo de senador pela coligação Renova RN majoritária. Como voto, senhor presidente? Todos de acordo. O relator. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em sessão também. E o outro, doutor Anel? Isso. É o 706, dígito 40, na relatoria de Vossa Excelência. Gilmária Souza Fernandes de Oliveira. É impugnada. A coligação 100% RN requer o registro da candidatura de Gilmária Souza Fernandes de Oliveira ao cargo de deputado federal. Pedido instruído com os documentos, conforme resolução TSE. O Ministério Público impugnou, alegando que a impugnada está inelegível, uma vez que foi condenada por captação de gastos ilícitos e recurso de campanha eleitoral pelo 30A da Lei 9.504 no processo identificado, onde foi cassado seu diploma de vereador do município de Ceará-Mirim. Na contestação, afirmou que não praticou captação ilícita de recursos ou gastou de forma ilícita. Os recursos foram captados de fontes lícitas e que os recursos gastos foram lícitos. O que causou a cassação da impugnada foi o gasto de recursos lícitos, além do limite estabelecido previamente pelo TSE. Diz ainda que os recursos são de fontes lícitas, como declarado e reconhecido no acordo, não dizendo que há inegibilidade. Defende a tese de ser firmada que o gasto acima do limite legal não é hipótese de inelegibilidade, prevista na Lei Complementar 64/90. Diz que a limitação dos gastos de campanha é uma inovação da Lei 13.165/2015, não sendo razoável nem encontra amparo legal para a punição da impugnada por uma interpretação inovadora de uma regra nova, que ultrapassa o limite do comando normativo da Lei Complementar 64, que inelegibilidade não faz parte do conjunto sancionatório consequencial ao qual a impugnada estava sujeita a exceder o limite legal de gasto de campanhas de 2016. Explica que não se trata de rediscutir o mérito da ação referente à eleição de 2016, que se encontra sob a égide da coisa julgada, mas de impedir a reverberação danosa de seus efeitos no pleito de 2018, pois a impugnada não foi condenada por abuso de poder econômico, o que implicaria a inelegibilidade. Segundo sua tese, recebeu a sanção de multa e cassação do mandato legitimamente obtido por descumprimento do artigo 18b das Leis das Eleições, e que, por intermédio de um suposto enquadramento artificialmente desenvolvido no artigo 30A da Lei 9.504, extrapolou a causa de pedido cabível na circunstância. Se era desejada a cassação, que essa fosse realizada pela via adequada, ou seja, a proposição de representação por abuso de poder econômico. Sustenta que este tribunal, em julgamento, deve emitir os juízos no sentido de fatiar os efeitos às quais a candidata potencialmente estaria sujeita no caso, sendo cabível o efeito da inelegibilidade, pois convaleria o erro cometido acerca dos acontecimentos de 2016, já que no meio adequado pela cassação implicaria, aí sim, uma automática inelegibilidade, que não foi adotada pelo representante da época. Requer em procedência da impugnação, deferimento do seu pedido, o Ministério Público Eleitoral refutou os argumentos da contestação e impugnou pela procedência, com o consequente indeferimento do registro de candidatura. O relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, realmente é uma matéria nova. Eu creio que você já pode acompanhar o voto escrito. A candidata foi a impugnação da candidata em reportar inelegibilidade presente no artigo 1º da Lei Complementar 64, seu inciso 1, que eu transcrevo aqui. Continuo que o artigo 30 da Lei 9.504 prevê a adoção de condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação de gasto de campanha e não comprovação de captação ilícita de gasto. O TSE já decidiu que, comprovado por acordo transitado e julgado, proferido por esta Corte, a prática da violação do artigo 30A da Lei 9.504, a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º da Lei Complementar 64. Em suma, senhor presidente, esta Corte cassou o diploma desta candidata porque ela extrapolou o limite legal em quase 40% do previsto para o cargo de vereador. E, além do que,
houve uma cassação, a sentença, como ele bem diz na contestação, transitou em julgado. Não há como se discutir aqui, ainda que possível fosse, rediscutir no mérito que já está julgado. E ela foi cassada. Eu creio que foi um caso até recente, acho que este ano, no final de 2017, né, perdão. Então, eu creio que não há. Eu trago aqui um voto longo, mas a matéria, se alguém quiser algum esclarecimento, eu estou encaminhando meu voto, senhor presidente, para julgar procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral para indeferir o pedido de registro da candidata Gilmara Souza Fernandes de Oliveira ao cargo de deputado federal por verificar a incidência da inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64/90, e assim como o voto, senhor presidente. Pois não, doutor André. Doutor José Dantas. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu acompanho o relator e registro que, nesse caso, o que originou a cassação foi um processo de minha relatoria, na época, e o entendimento que esta Corte adotou, que não cabe, como muito bem ressaltado pelo relator, neste processo se fazer qualquer análise, até porque o entendimento manifestado por essa Corte foi confirmado no âmbito do TSE, de modo que apenas para pontuar, para melhor esclarecer, o que foi verificado na espécie naquele momento foi que a extrapolação, como o relator mencionou, de quase 40% do limite, gerou, inclusive, dentre outras coisas, uma situação de desigualdade perante os demais candidatos. E não há como se fugir da observação que se trata de uma arrecadação e gasto ilícito, posto que totalmente fora dos limites e dos patamares pré-estabelecidos pela Justiça. Então, no caso concreto do nosso registro aqui, acho que não há o que se tergiversar sobre o assunto, porque o comando legal da linha J, inciso 1 do artigo 1º da Lei 64/90 é textual. Existe a condenação por órgão da Justiça Eleitoral, condenação essa transitada em julgado, que implicou na cassação, na perda do seu diploma. Então, consequentemente, a questão é objetiva, é pontual, e eu acompanho integralmente o relator e parabenizo pelas suas conclusões, pelo seu encaminhamento, apesar de ser uma matéria um tanto nova, como ele mesmo ressaltou. É como eu voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, pela leitura do processo, a gente percebe que o que está ocorrendo na tese de defesa é uma confusão entre captação de recursos ilícitos e captação ilícita de recursos. O que a lei consagra é a captação ilícita de recursos. E, pelos termos da lei, ainda que o recurso tenha origem lícita, no momento em que ele é captado em excesso ao que a lei limita, esta captação passa a ser ilícita. Não o recurso, não a origem do recurso, mas a captação para a campanha. Então, é claramente essa confusão que a tese da defesa está fazendo entre captação de recurso ilícito e captação ilícita de recursos. E, como bem pontuou o relator, a decisão desta Corte, confirmada pelo TSE, foi explícita no sentido de gravar aquela captação como ilícita. E não cabe, na seara do registro de candidatura, a gente rediscutir essa fixação de tese de que decorreu a cassação do mandato da pretensa candidata. Então, nesse sentido, e com essas brevíssimas considerações, eu acompanho o relator. Perfeito. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho, já votei no BJ. Doutor Glauber Alves. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. Não é isso, doutor André? O 8º, registro de candidatura número 428, diz 39, na relatoria do doutor José Dantas de Paiva. Processo em ESA, senhor presidente, do PJE, né, naturalmente. E o relatório é o seguinte: o Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade do PSOL requer, na forma do caput do artigo 11 da Lei 9.504/97, o registro de candidatura de Santino Arruda Silva ao cargo de primeiro suplente de senador, publicado o edital, que recebeu o número 4/2018, em 18 de agosto do ano em curso. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação ao pedido de registro
do candidato, alegando a inobservância ao prazo legal para a desincompatibilização da função de coordenador geral do SINAI, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. Notificado, o candidato apresentou defesa, alegando a regularidade formal da sua desincompatibilização, bem como negando o exercício da função de coordenador sindical durante o período vedado, pugnando pela improcedência da impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral. Devidamente intimados, as partes apresentaram suas alegações, tendo a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestado pelo deferimento do pedido do registro. E em seguida vieram os autos conclusos para o voto e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, caminhando já para o voto, a parte expositiva, o candidato provou que havia se desincompatibilizado, apresentou a documentação, e o Ministério Público, reexaminando a situação, opina pela improcedência da impugnação e pelo deferimento do registro de candidatura. E é nosso voto nesse sentido também, para deferir a candidatura dele a primeiro suplente de senador pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, como opção do nome de urna para Santino Arruda, cujo número é 502. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, o resultado deste julgamento deverá ser certificado nos autos dos requerimentos de registro de candidatura do titular e do segundo suplente. E ao voto, senhor presidente. Perfeito. Alguma divergência? O relator, senhor presidente. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. O nono e último é o registro de candidatura número 587 de 79, na relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. Está em mesa, Excelência? Está sim, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de impugnação de requerimento de registro de candidatura formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Amaury Lacerda de Brito, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, partido integrante da coligação do Lado Certo. Publicado o edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação em face do pretenso candidato em razão da ausência de filiação partidária e impossibilidade de registro de candidatura avulsa. Em endosso à argumentação, colaciona a jurisprudência do TSE quanto à impossibilidade de candidatura avulsa e a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade, juntando ainda certidão daquela Corte Superior, dando conta de que o impugnado não está afiliado a partido político. Ademais, sustenta o parquê que a fotografia do candidato presente em seu requerimento está em desacordo com o que determina o artigo 28.2 da Resolução 23.548. Quanto a esse ponto, registra que a hora pretendida retificação da fotografia do requerente não se trata de apego exagerado a formalismo, buscando-se evitar, na verdade, que candidatos utilizem a foto constante na urna eletrônica para depois cobrar do eleitor que anteriormente havia sido ilicitamente cooptado informações sobre detalhes da foto, a fim de se comprovar se o eleitor havia realmente nele votado. No mais, assevera também que o candidato não juntou a certidão criminal fornecida pela Justiça Estadual de segundo grau da circunscrição de seu domicílio eleitoral, tal como é exigido pelo artigo 28.3, a linha B da Resolução 23.548. Por fim, aduz que, caso o candidato comprove a filiação partidária por outro meio legalmente admitido, que seja convertido feito em diligência, a fim de possibilitar o saneamento do vício no prazo de 3 dias, bem como a substituição da fotografia e a apresentação da certidão criminal de segundo grau, sendo que, caso não supridos os vícios, requer desde já o indeferimento do registro. O candidato, devidamente intimado para contestar, quedou-se inerte, não apresentou contestação. E a Secretaria Judiciária, em entendimento ao disposto no artigo 37 da Resolução 23.548, intimou o pretenso candidato para se manifestar sobre as irregularidades identificadas em seu pedido de registro, no tocante à fotografia, a ausência de certidão da Justiça Estadual de segundo grau e a ausência de filiação partidária. E o candidato, mais uma vez, permaneceu silente quanto a essa intimação da Secretaria Judiciária e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, no caso, não houve sequer defesa do candidato impugnado acerca das falhas apontadas pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua impugnação. O candidato, de fato, não tem filiação partidária, o que por si só já seria suficiente para o indeferimento do registro de sua candidatura. E também não apresentou a fotografia nos moldes como exigido pela legislação e deixou de apresentar certidão criminal de segundo grau da Justiça Estadual.
E, nesse sentido, senhor presidente, voto pelo acolhimento da impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral, de modo a indeferir o pedido de registro de candidatura de Amaury Lacerda de Brito para o cargo de deputado estadual. E é como voto. Todos de acordo. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Acórdão publicado em sessão, não é isso, doutor Vladimir? Então, não havendo nenhum outro processo apto a julgamento, eu declaro encerrada a sessão judicial. Só um aviso, na próxima terça-feira, dia 11, foi agendada aqui a visita do doutor Marco Bruno, juiz eleitoral aqui na Corte, às 10 horas no gabinete. Então, o juiz eleitoral que tem interesse em participar estão convidados. E será uma oportunidade para... Eu já fiz o requerimento, doutor Vladimir, com relação lá à presença na palestra do filósofo Alexis, não é isso? Que ocorrerá no dia 17 de setembro. Então, pronto. Então, todos convidados. E às 15h56, declaro encerrada a presente sessão.